Dolaci, vamos ir, jacaré. É mais legal. Mano, eu vou aproveitar que eu tô com uns amigos das antigas aqui do curso de Física e eu vou fazer uma pergunta pra um que hoje mexe com matemática, tá lá no INPA, no Rio de Janeiro. E a pergunta é o seguinte, ó, isso aqui já rolou no outro vlog mais antigo, tá? Que foi... Eu perguntei pro Morangão o seguinte, mano, eu vou botar uma vassoura em cima, em pé assim, ó, na parede, tipo, fraga. E aí eu vou botar essa vassoura pra cair. Quando que ela cai mais rápido? Em qual situação? Se eu botar com a cerda pra cima ou se eu botar ela com a cerda pra baixo? Ou elas caem com a mesma velocidade? O que você quer dizer? Qual velocidade? A velocidade, Velocidade de da queda. ponta? Velocidade de queda. De chegar primeiro no chão, a vassoura chegar primeiro no chão. Não é a velocidade da ponta. É, a velocidade da ponta. Não faz É diferença? conservação de energia. E a altura é a mesma. Entendi. E aí você está fazendo o mesmo arco. Mas eu acho que não faz diferença. O que você está mudando é a distribuição de massa. Você só muda o... Não sei se o termo certo é o centro de gravidade ou o centro de massa. Você só muda isso. Entendi. Eu acho. Tá. Então você concorda que muda a distribuição de massa, né? Se muda a distribuição de massa, muda o momento de inércia? Muda o momento de inércia. Eu não lembro nem a forma do... Não sei. Sejam bem-vindos então ao canal Cura Quântica e finalmente eu vou dar a resposta agora do desafio que a gente fez, eu e Morangão, em relação à vassoura. Ó, o título do vídeo, pra quem não viu ainda, é A Vassoura Não Cai do Jeito Como Você Pensa. Foi o vlog de número 7 do canal Cura Quântica. Então tá, teve algumas respostas interessantes aqui, mas eu vi que na maioria a galera considerou resistência do ar. Então essa não é uma variável que eu tava esperando ser considerada na hora de fazer a pergunta pra galera, porque isso não vai influenciar tanto no movimento. Por mais que você esteja variando a vassoura, teve gente que falou, ah, se eu pegar aquelas vassouras de vó e tal. Não precisa se preocupar com isso. O que eu tô interessado na hora do desafio aqui é de pensar na distribuição de massa ao longo do corpo extenso. E aí pensar nisso, eu acho que fez algumas pessoas trazerem a ideia de torque. Foi outra coisa que o pessoal considerou para responder. Torque já é uma linha interessante pra gente pensar, tá? Dá pra gente conseguir tirar algumas conclusões disso. E teve gente também que pensou em algumas coisas tipo assim, ah, a parte das cerdas ela tem uma maior base, então dá uma estabilidade maior. Realmente isso acontece, sabe? Mas eu queria pensar só na distribuição de massa mesmo. Então pra pensar no caso ideal, eu trouxe uma aproximação da vassoura um pouquinho diferente aqui, ó, que é isso. Que é isso daqui, ó. Eu peguei uns pedacinhos de pau, tá? 2. E eu vou fazer o seguinte, um deles eu vou concentrar uma porção de massa na parte superior deles e no outro eu vou deixar essa porção de massa aqui na parte de baixo. Eu vou soltar os dois para ver qual que cai antes, tá? Então é uma aproximação da vassoura. Quando eu falei da vassoura, eu não tava querendo falar do objeto vassoura em si, mas é porque a vassoura é um utensílio que a gente tem no dia a dia que tem essa distribuição de massa bem evidente, sabe? Mas eu vou fazer essa aproximação aqui para mostrar que essa variável da resistência do ar vai ser eliminada e que o fato de ter uma base mais estável também vai ser eliminado. E aí depois a gente vê isso com a vassoura. Teve gente que sugeriu de fazer uma super câmera lenta com isso e eu acho que vai ficar massa. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Vamos fazer a mágica acontecer aqui. Pra isso eu tenho dois pezinhos aqui, ó. Pezinho de 1 kg, acho que já vai ser suficiente. Um só, na verdade, acho que já dá pra usar. Vou amarrar ele aqui. Vamos ver, será que vai ter trabalho, velho? Acho que dá trabalho isso, né? Antes de mostrar com essa gambiarra que eu fiz, porque sim, de gambiarras vive o físico, eu vou mostrar como seria com a vassoura. Bom, na real o que eu tenho aqui não é uma vassoura não, eu tenho aqueles negócios de secar chão, sei lá o que se faz exatamente. Eu vou soltar ele primeiro, com o que seria a parte das cerdas, né, que seria a base com a maior estabilidade, para baixo. Agora vai a parte para cima, ó. Essa madeira é uma madeira bem levinha e colocar 1 kg aqui em cima tá fazendo muita diferença na distribuição de massa. Eu acho que vai ficar bem evidente esse rolê. Talvez eu estrague meu chão, mas vamos lá, né? Vida que segue, faz parte do trampo. Dolaci, vamos ir, jacaré, tá zoando. É lógico que rola uma imprecisão, né? De tipo assim, uma mão minha soltar algumas frações de tempo um pouquinho antes da outra e tal, mas eu acho que isso daqui vai ficar muito evidente nesse movimento que eu vou estar fazendo, que vai dar para desconsiderar esse tipo de variável, beleza? Tentar soltar os dois bem juntinhos. 1, 2, 3 e foi. Pô, deu pra ver, hein? Dolaci, vamos ir, foi.
Bom, deu pra ver, né? Eu acho que ficou bem claro que a parte com peso em cima tá chegando depois. O movimento dele é mais lento. Mas por quê? Porque teve gente que deu o argumento do torque, né? Se o torque aqui é maior, ele não devia chegar antes, porque realmente o torque aqui é maior. E aí? E aí? Mano, tem um mosquito aqui que tá me enchendo o raio do saco. Mas vamos lá. O torque tem influência sim no movimento, tá? Mas tem um lance aqui que é o lance mágico, que faz toda a diferença pro que tá acontecendo, que é a ideia de momento de inércia. Você já ouviu falar disso? Isso é estranho pra você? O mosquitinho deve ter aparecido no quadro. Filha da puta! O que é o momento de inércia? O momento de inércia está diretamente relacionado com a distribuição da massa no seu corpo. Então, vamos fingir, né? Tipo assim, é lógico que eu mudei um pouquinho o formato do meu objeto quando eu botei esse peso aqui. Mas vamos fingir que isso daqui era uma bolinha. Vamos fazer uma aproximação. Eu tenho duas barrinhas idênticas. Só que em uma, eu coloquei uma parte de massa muito mais concentrada aqui na parte superior dela. Enquanto na outra ela continua direitinho do jeito que era antes. Aí beleza, tá. Eu mudei o momento de inércia das minhas duas barras, tá? Agora elas não são iguais. Isso muda o torque, porque o torque, por definição, igual a gente aprende no ensino médio, ele está relacionando a força com a distância de aplicação da força até o ponto fixo. Então, se eu tenho a massa concentrada aqui, eu tenho mais força sendo aplicada nessa distância aqui em relação ao meu ponto fixo, enquanto nesse caso eu não tenho tanta força assim aplicada. Porém, o que é o momento de inércia? Eu vou pegar a definição de Wikipedia aqui, que todo mundo tem acesso. Fazer uma leitura rápida aqui. Em mecânica, o momento de inércia, ou o momento de inércia da massa, expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação. Ou seja, vocês lembram da primeira lei de Newton, que é a lei da inércia? Se você tem um corpo parado, esse corpo tende a permanecer parado. Se você tem um corpo em movimento, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme, a não ser que apareça uma força para mudar o estado desse corpo, ok? Quanto maior a massa do meu corpo, pensando na primeira lei de Newton ainda, maior a tendência dele de permanecer no seu estado. Ou seja, eu tenho um corpo muito massivo parado. A tendência dele é muito maior de permanecer parado do que um corpo pequenininho. Tipo assim, pensa, sei lá, uma moto e um caminhão. Qual que eu consigo tirar do repouso com mais facilidade? A moto, porque ela tem menor massa. Tanto que a gente até costuma falar que há uma relação de sinônimo entre massa e inércia, né? A moto tem menor inércia, a gente consegue alterar o estado dela com maior facilidade. Quando a gente está falando inércia de rotação, quando a gente está falando de momento de inércia de um corpo, a gente está pensando mais ou menos nessa mesma ideia. Se a gente tem mais massa concentrada numa distância de um corpo em relação ao ponto fixo dele que ele vai girar, é mais difícil para esse corpo girar. Certo? Isso agora eu falei assim a nível conceitual. Não sei se deu para entender ainda, mas quem gosta do matematiquês, da linguagem matemática, a gente consegue expressar o momento de inércia com base na massa que o corpo tem, multiplicada pela distância dessa massa concentrada em relação ao eixo do movimento desse corpo, do movimento de giro. Então vai ficar mr ao quadrado. Essa distância ela é considerada na equação de momento de inércia ao quadrado. Então é muito diferente. Quando eu tenho meu corpo homogêneo aqui, quem se lembra do ensino médio, para esse carinha aqui é como se eu tivesse toda a massa dele aqui no centro, né? Porque ele é homogêneo, ele é uma barra reta, bonitinha, então é como se eu tivesse a massa dele concentrada aqui, o centro de massa dele está no centro dele. Então, em relação ao ponto fixo, eu poderia considerar que a distância da força de aplicação seria essa, porque é como se a gravidade estivesse concentrada aqui, na metade do tamanho da barra. Tranquilo? Agora, quando eu coloco uma massa maior, eu estou aumentando a distância de aplicação, certo? Só que eu estou aumentando a influência disso ao quadrado, entendeu? Então eu estou aumentando muito mais a dificuldade desse meu corpo se mover. Por mais que eu aumentei o torque, realmente eu aumentei o torque, eu estou aumentando a dificuldade dele se mover ao quadrado. E é isso que, ó, dá uma bugada na gente, né, que faz o nosso rolê ser um pouco contra-intuitivo, porque geralmente a gente pensa em torque, mas esse é o lance. Espero que vocês tenham curtido. Ficou estranha a explicação? Se vocês ficarem em dúvida em alguma coisa, deixa aqui nos comentários para eu saber, que aí a gente interage e se tiver faltando alguma coisa a gente bota em outro vídeo, ou responde, comenta e interage do jeito mais gostoso possível aqui embaixo. E quem não viu ainda, o canal Cura Quântica está a menos de um mês para encerrar a campanha de arrecadação de grana para o projeto do eclipse solar total que vai rolar no Chile no dia 2 de julho. Então se você não contribuiu ainda, mas gosta do nosso projeto e acha que a gente tem capacidade de fazer juntos, tanto
tanto eu com o Morangão quanto vocês, né, a gente bolar junto um esquema muito massa, fazer o vídeo junto, projetar o roteiro junto, todo mundo participar junto, considera ler. O link vai estar aqui na descrição, o link desse projeto, tá? Então considera ler lá, quem sabe apoiar a gente, com R$1 que for. Existem as recompensas pré-definidas, igual você vai ver na plataforma lá, para R$10, para R$25, mas nada impede de você entrar, fazer o clique e botar qualquer valor que você quiser que seja R$1. E qualquer coisa vai estar ajudando muito a gente a realizar esse projeto e tirar ele do papel. Então eu espero do fundo do coração que vocês considerem. Aí se não der para apoiar com grana, então pelo menos ajuda a gente a divulgar esse lance, porque falta menos de um mês para tudo acontecer, viu? Então é isso, tamo junto, vamos que vamos, um grande abraço, até a próxima e é nóis! Qual é, mano? Tá bom? Eu tô aqui fazendo compra e acabei tendo uma intuição que ajuda a gente a entender qual lado da vassoura cai mais rápido. Quando você pega um carrinho, você geralmente organiza as coisas mais pesadas perto do seu corpo, não é isso? Que é mais perto do ponto fixo onde você gira. Se você colocar as coisas pesadas na ponta de lá do carrinho, tipo do lado de cá, vai ser mais difícil você girar o carrinho. Ou seja, quanto mais distante do ponto fixo, mais difícil girar. Será que isso ajuda a responder?